visto antes, nós estávamos falando que a nossa turma ela tem níveis todas as turmas sempre tem, né, no curso. Tem níveis diferentes de conhecimento, níveis diferentes de contato com o computador, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho, né. Ah, e eu preciso começar do começo para todo mundo, e vão ter pessoas que mexem bastante no computador, e vão ter pessoas que nunca tiveram contato, né, com o computador. Vai ter esses dois tipos de público. Qual que é o meu objetivo enquanto professor? Ensinar todo mundo, né? Então eu tenho que nivelar o conhecimento da turma. Por que que eu estou avisando isso? Nessa primeira aula de hoje, primeira não, que já está na quarta, né? Nessa aula de hoje, nós vamos começar trabalhando com alguns conceitos muito básicos, tá? De informática. Algumas coisas bem iniciais, tá bom? E pode ser que para alguns alunos seja muito entediante, muito chato. E eu vou pedir para que vocês, por favor, permaneçam na aula, interajam, me ajudem, ajudem os colegas de vocês, tá? Porque essa interatividade ajuda a nossa aula a ficar mais dinâmica, ajuda o seu colega a aprender. Às vezes é uma coisa que você já sabe, né? Às vezes, por mim, você aprende a fazer a coisa que você já sabe fazer de uma maneira mais prática, né? Algum atalho, alguma coisa que vai te ajudar no dia a dia, mesmo que você já mexa no computador há bastante tempo, né? Ou às vezes o contrário também, às vezes você já sabe utilizar uma ferramenta que eu ainda não sei, ou você sabe um atalho que eu ainda não sei, você me passa uma dica, né? Ó, professor, você está fazendo assim? Dessa maneira é mais rápido, tá? Às vezes pode ser que eu não saiba, né, esse atalho que você me apresenta, e vai ajudar na minha vida, às vezes pode ser que eu conheça, mas propósito, vocês vão ver que eu tenho um costume que alguns alunos não gostam, tá? Alguns alunos se irritam um pouquinho com esse costume meu, que é um costume um pouquinho sádico, que primeiro eu ensino o jeito mais difícil de fazer as coisas, tá? Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou ensinar primeiro do jeito difícil. E é proposital, tá? Então, às vezes eu ensino do jeito difícil primeiro, e depois que vocês já aprenderam a fazer do jeito difícil, estão sofrendo, aí eu ensino o jeito fácil, tá? Por quê? Porque assim vocês não esquecem de como fazer, tá? Porque se eu ensinar direto do jeito fácil, rapidinho vocês esquecem e aí me perguntam: ô professor, que botão que era mesmo? Ô professor, como que fazia mesmo? Se eu ensino o jeito difícil, você já começa falando: nossa, como que eu vou aprender isso aqui? Deixa eu ver, vamos lá então. Aí você começa já a se esforçar, tá? A hora que você tá quase pegando, eu vou lá e jogo o jeito fácil. Ele fala: putz, mas era só fazer isso. Pronto, acabou. Você nunca mais esquece como é que faz, tá? Então, então eu aprendi essa técnica aí, tá? Como professor, desenvolvi essa técnica aí. E é uma técnica que eu vou estar utilizando com vocês de vez em quando. Então não assusta não, tá? Então de vez em quando dependendo do assunto, eu vou passar as técnicas mais difíceis primeiro, ok? E às vezes pode ser que tenha uma técnica mais fácil que eu também não conheça, né? Não sou conhecedor de tudo, né? Ninguém é, tá bom, pessoal? E com a disciplina de informática, ela está sempre evoluindo também, né? A gente está sempre mudando, está sempre aparecendo ferramentas novas, teclas novas, atalhos novos, né? Maneiras novas de fazer a mesma coisa. Então, a gente não acompanha tudo, tá? Eu já vi que vocês interagem, né, na aula, manda chat, levanta a mão, né? Já vi que vocês interagem um pouquinho nas aulas. Eu vou pedir que por favor, vocês continuem fazendo assim. A gente já teve uma outra aula, eu já percebi que vocês interagem mesmo, tá? Vou pedir para que vocês continuem fazendo isso nessas aulas, principalmente nessas iniciais, tá? Que vão ser um pouquinho mais chatas para alguns. Mas eu vou pedir para que vocês interajam, façam perguntas, né? Se não tiver vergonha, abre o microfone, fala comigo, tá bom? Porque isso deixa a nossa aula mais gostosa, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Bom, quem está aí está me assistindo pelo celular, sinaliza para mim, por favor, só para eu saber. Quem está assistindo a aula de hoje pelo celular? A Sabrina tá, Yasmin também, Laiane também.
Caroline também, quase todo mundo, né? Muito bem. Quase todos. É agora que eu percebi, estamos numa turma só mulheres hoje, né? Só as mulheres estão assistindo hoje. Beleza. Tá? Então, percebi que vocês, em grande maioria aí, né? Para não dizer todo mundo, estão assistindo pelo celular. Tá? E vamos lá, agora manda no chat para mim. Por que no celular? Vocês acham que é mais fácil? Sim ou não? Mais prático? Ou porque não tem um computador disponível em casa? Fala pra gente, por favor. Tá fácil o chat aí também? Pode falar, se não tiver, tá? Aí eu paro de pedir para vocês mandarem mensagem. Mais fácil, né? Beleza. Imaginei mesmo. Mais prático no celular. Beleza. Tá? Bom, pessoal, beleza, tá? Entendi. É mais rápido, mais prático e faz o total sentido, tá? Quem tiver um computador em casa, o computador de casa está no conserto e o celular é mais fácil. Beleza. Completamente compreensível, tá? E faz muito sentido. No lugar de vocês, provavelmente eu faria a mesma coisa, inclusive, tá? Perfeito. Quem tiver um computador em casa e quiser me acompanhar, eu não vou exigir, mas eu recomendo, principalmente quem é novato, quem é iniciante. Porque quando você faz, quando você replica o que você está vendo, é muito mais fácil de você entender, tá? Ou se quiser pelo menos abrir o computador para ver o que eu estou demonstrando, não precisa nem replicar, não precisa nem refazer, tá? E aí, se você já tiver com o celular, fica até mais fácil, né? De você assistir pelo celular e fazer no computador, que aí fica duas telas, né? Ao invés de ficar, porque aí você assistindo no computador e fazendo no computador, talvez seja um pouco mais difícil também, tá? Mas não vou exigir que vocês façam, mas pelo menos me acompanhem, prestem atenção, tá bom? Interajam comigo, façam perguntas, respondam minhas perguntas, tá? Assim eu vou conhecendo a turma e eu vou adaptando, né? Às vezes a próxima aula eu já venho com uma adaptação melhor para vocês, já vou pegando, né? Como que é mais fácil de vocês aprender, já vou pescando o perfil da turma ali e vou adaptando, tá? Eu gosto de brincar que o professor ele tem que ser um pouco coringa, né? Ele tem que ser o professor, ele não pode ensinar de um jeito só, né? Ele tem que ensinar do jeito que a turma aprende. Então, você tem que ir tendo essa sagacidade para sentir o jeito da turma. Se a turma aprende melhor de um jeito, você começa a trabalhar de um jeito que aquela turma vai aprender, né? Aquela outra turma aprende melhor de outro jeito, você trabalha de outro jeito. Você passa atividades diferentes, né? Passa aulas diferentes, tudo para ajudar a turma, tá? Infelizmente, eu só vou ter esse semestre com vocês, né? Infelizmente, eu gosto de acompanhar turmas ao longo do desenvolvimento do curso. Para mim é muito mais satisfatório, tá? Principalmente quando você pega uma turma no primeiro ano e trabalha com ela até o terceiro, né? Ou do primeiro semestre até o último, a aula rende muito mais quando você está com a turma há mais tempo, porque você já sabe, né? Já conhece a turma, né? E a aula fica mais dinâmica, mais divertida, tá bom? A Yasmin tá com a mão levantada, não sei se porque esqueceu ou se porque tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Pode abrir o microfone e falar, pode mandar no chat. Vou imaginar que esqueceu então, tá? Ah, bugou mesmo. Então, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo abaixar sua mão então para você. Pronto, consegui, tá? Tranquilo então, pessoal. Vamos lá. Deixa eu fechar esses outros links aqui que não estou usando agora. Então é o seguinte, tá? Vamos conhecer primeiro um pouquinho do nosso computador, tá?
Se vocês olharem lá na primeira aula que eu mostrei o plano de curso para vocês, uma das primeiras coisas que estariam lá no nosso plano de curso é sistemas operacionais, que eu já expliquei para vocês o que é. Vocês lembram o que é um sistema operacional? Se eu não me engano, a aula 2 que eu acabei de mostrar ali foi disso, né? Vocês estão lembrados dessa aula? Sim, beleza, tá? Então, um dos primeiros conteúdos que tinha lá no nosso plano de curso, que tinha, não tem, hein, porque ainda está lá, né? Que tem lá no nosso plano de curso, é aprender sobre sistemas operacionais. E eu passei aquela aula um pouco mais teórica, né? Um pouco mais explicando para vocês o que são sistemas operacionais. E hoje a gente vai aprender a mexer um pouquinho nos sistemas operacionais, a entender um pouquinho como eles funcionam, tá? Como eles funcionam, na verdade, já expliquei. Aprender um pouquinho, mexer algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente pode usar. No caso aqui, a gente vai estar utilizando o Windows. Por quê? Porque é a ferramenta, é o sistema operacional que é mais utilizado no planeta Terra, tá? Que é mais utilizado principalmente nas empresas. Então, quando vocês estiverem trabalhando na área do RH e, se Deus quiser, ganhando um salário muito bom numa empresa muito grande, né? Amém. Vocês vão ter que saber mexer nesse tipo de computador, tá? Se vocês já não trabalham, né? Porque pelo que eu vi, alguns aí já trabalham e provavelmente é com Windows, né? No computador. As empresas têm esse sistema operacional instalado, geralmente, né? E porque é um dos melhores e que tem mais funções, tá? E que funciona melhor, principalmente no âmbito aí das empresas, tá? E é o que é mais exigido, porque geralmente os computadores de empresas que trabalham principalmente com gestão, que no caso o curso de você, a área de vocês não deixa de ser da área na área de gestão, tô certo ou tô errado? Recursos humanos tem a ver com gestão, certo? Se eu estiver falando alguma besteira, tá, gente? Como eu já falei na primeira aula, não sou da área de vocês, tá? Então, se eu te falar alguma besteira, certo, beleza. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem. Eu entendo de computador, tá? De área de gestão, não entendo nada, tá bom? Entendo, assim, como leigo, tá? Então, às vezes, eu vou chegar numa conclusão que é o que eu imagino, mas se eu estiver errado, por favor, me corrijam, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aprender a mexer em algumas coisinhas? Vocês estão vendo minha tela, certo? Só para garantir, né? Estão vendo a tela do meu computador aí, né? Muito bem. Então, vamos começar, pessoal. Primeira coisa, eu vou minimizar tudo aqui. Opa, opa, opa. Beleza, tá? Vou fechar algumas coisinhas aqui. Vou deixar isso aqui aberto, que eu vou fazer a chamada de vocês depois. E vamos lá, então. Seguinte. Quando você liga o seu computador, ele aparece aqui, tá? É o basicão. Ligou o seu computador, ele vai aparecer com essa tela, tá? Em alguns casos, isso daqui vai estar alinhado aqui na esquerda, tá bom? Mas isso não vem ao caso, tá? Em alguns casos, vocês vão ter mais algumas ferramentas aqui, mais alguns ícones. É porque o meu aqui está personalizado do jeito que eu acho melhor para mim, tá? Mas, de maneira geral, vai ser tudo muito parecido com o que vocês estão vendo aqui, ok? Muito bem, então liguei meu computador. Bom, eu acredito que todos saibam como ligar, né? Geralmente tem um botão que é próprio para isso, você aperta o seu computador, ele inicia, tá? E depois que ele ligou, você, em alguns, vai pedir uma senha, você põe a senha lá, em outros ele já abre aqui direto, tá? Então o meu está aberto aqui, como se a gente tivesse começado agora, tá bom? Vamos lá. Como vocês já devem ter reparado, eu não tenho nenhuma lousa aqui. Então, eu uso alguns mecanismos no lugar da nossa lousa, tá bom? E eu vou usar, no caso, o nosso bloco de notas para escrever como se fosse a minha lousa, tá bom?
Bom, então a gente tem aqui essa barrinha aqui embaixo, que se chama barra de tarefas, tá bom? E na nossa barra de tarefas, é uma das ferramentas, é uma das áreas mais úteis do computador, ok? Aqui você vai ter muitas ferramentas que você vai usar no seu dia a dia. Inclusive, as ferramentas que você estiver usando vão aparecer sempre aqui também, tá? Então, se você abrir um aplicativo e ele está aberto, que nem aqui no caso do meu NSA, que é da chamada, como o aplicativo está aberto, ele está aparecendo aqui, mas geralmente ele não aparece, tá? Alguns são fixos, como aqui o nosso explorador de arquivos, que eu já vou explicar para vocês o que é, tá bom? E a gente tem o botão, que é o botão principal, né? Um dos botões mais úteis do nosso sistema aqui do Windows, do nosso computador, que é o botão iniciar, que ele se chama botão iniciar, tá? O menu iniciar. Esse botão, ele é tão importante que existe uma tecla só para abrir ele, tá? Na maioria dos computadores. Se você tiver com um computador aí que você puder olhar, olha para só para a gente ter uma noção, tá? Só para a gente estar falando na mesma língua, olha para o teclado do seu computador, tá? Ou então, melhor ainda, eu cliquei na coisa errada aqui. Vamos lá. Ou então, melhor ainda, eu posso até pegar aqui, ó, uma foto de teclado, tá? De PC, muito bem. Aqui, ó. Vou pegar um aqui comunzão mesmo. Tá? Só para eu ilustrar aqui algumas coisas que eu for falar. Não, não quero comprar meu filho, obrigado, só estou dando minha aula. Aqui, tranquilo, tá? Vou até. Será que eu consigo salvar essa imagem aqui? Não deu certo. Como é imagem de loja, ele não vai deixar eu salvar, mas vai por aqui mesmo, não tem problema não. Ele não vai deixar não, tá? Não tem problema não. Vamos. Aqui já está de ótimo tamanho, tá? Já serve. Muito bem. Bom, então, esse botãozinho aqui embaixo, ele é tão importante que a maioria dos teclados, eles têm uma tecla só para abrir esse botão, tá? Que é a tecla Windows. Ela se chama tecla Windows, tá? E ela tem esse formato aqui, tem esse desenho aqui, que é o mesmo daqui. Hoje em dia, esse desenho ele já está um pouquinho mais moderno do que esse, né? Agora ele é assim. Ficou mais quadradinho, tá? Mas é o mesmo desenho, tá bom? É que antigamente isso aqui era dessa forma, tá? Então essa tecla se chama tecla Windows, que é justamente desse menu iniciar, tá? Então quando eu aperto essa tecla, ele simplesmente abre esse menuzinho que a gente tem aqui, tá? E se eu clicar nele, também ele abre. E ele vai estar sempre exposto aqui a todo momento. Muito bem, então é, quando você abre esse menu iniciar, ele vai ter sempre algumas ferramentas aqui que você pode deixar fixas, né? E geralmente essas daqui são as que eu mais uso, então eu sempre deixo elas fixas aqui. E você. Então, acontece que essa porcaria aqui atualizou recentemente e antes ele era muito mais gostoso, muito mais fácil de ser utilizado, tá? Então, se você estiver usando no seu computador uma versão um pouquinho mais antiga que a minha, que ainda não atualizou, não atualize. Mentira. Você precisa atualizar o seu Windows sempre que aparecer uma atualização nova, tá? Infelizmente. Porque isso vai proteger o seu computador, tá bom? Então, sempre deixa atualizado. Nunca deixa sem atualizar, não, tá? Mas, enfim, se você está usando uma versão um pouquinho mais antiga que a minha aqui, ele vai estar um pouquinho diferente, mas basicamente as coisas que tem aqui são as mesmas, tá? Então ele tem aqui algumas recomendações de arquivos que geralmente eu abro, mas isso aqui a gente não vai falar agora. E geralmente ele tem aqui alguns aplicativos, tá vendo? Ó? Esses aplicativos vai funcionar de uma maneira muito parecida com os aplicativos do seu celular. Quando você desbloqueia o seu celular, não tem aquele monte de ícone na tela, aquele monte de aplicativo? Tem WhatsApp, Instagram, Facebook, calculadora, câmera,
telefone, esse monte de coiseira. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá bom? E geralmente isso aqui já vem cheio de ferramentas. Quando você instala o Windows, ele já vem cheio de ferramentas, cheio de tranqueira que você nunca vai usar na vida, tá? Que inclusive você pode apagar e eu vou ensinar vocês a apagar depois. Fiquem tranquilos, tá bom? Vou ensinar umas dicas. Inclusive, vou ensinar umas dicas para deixar o seu computador mais rápido, tá? Quem tem um computador aí que trava bastante e que é Windows, vou ensinar umas técnicas. Se não der tempo na aula de hoje, eu ensino na próxima aula, tá? Para deixar o seu computador mais rápido. Porque o Windows, apesar de ele ser um sistema muito bom, tá? Ele ficou famoso por ser muito bom. Só que hoje em dia ele tem algumas coisas que deixam ele ruim, né? Por exemplo, ele tinha um top de ferramenta ali de aplicativo que você nunca vai usar na vida, né? E para piorar, ele ainda inicia esses aplicativos sem você estar usando, e aí deixa a sua máquina lentíssima, tá? Então, vou ensinar alguns truques para a gente eliminar isso depois, tá? Muito bem. Então, aqui, quando a gente clica nesse menu iniciar, a gente tem diversas ferramentas aqui, né? E se a gente clicar aqui em mostrar tudo, ele vai aparecer todas essas ferramentas que estão fixadas aqui, né? Que são as ferramentas que geralmente a gente deixa aqui. No caso, eu deixo essas porque são as que eu mais uso, tá? Inclusive, essa aqui pode tirar. Não uso mais tanto assim, tá? E belezinha. Se você estiver dando falta de alguma ferramenta que você não tem instalada aí, tá? Hoje em dia existe um aplicativo que já vem instalado no Microsoft, no Windows, né? Muito interessante, que ela funciona muito parecido com a Play Store ou com a App Store do seu celular, que é uma loja de aplicativos, tá? Que é aqui, ó, Microsoft Store. Então, você dá falta de um aplicativo aí que não tem, você pode procurar por aqui. E existem muitos aplicativos gratuitos, tá bom? Clicou aqui, pode abrir. No caso, quando eu estava desinstalando alguns aplicativos, sem querer eu desinstalei a minha calculadora, por exemplo, né? Que é uma ferramenta muito útil para se ter no computador. Então, você pode procurar aqui, por exemplo, ó, calculadora. Tem até alguns jogos, inclusive, tá? Aqui, ó. Tá? É, essa aqui é melhor, calculadora do Windows. Aqui, ó. Eu desinstalei a minha sem querer, tá? E aí você consegue pesquisar qualquer aplicativo que você queira aí e instalar, tá? Dá para instalar, são diversos aplicativos que ele tem. Compensa dar uma olhada, tá? Se vocês não sabiam dessa função. Geralmente eu falo porque tem muita gente que não sabia dessa função, tá? Porque antigamente você tinha que pesquisar no navegador e instalar as ferramentas pela internet, baixar e depois instalar, né? Hoje em dia tem isso aqui que dá uma facilitada, tá bom? Muito bem, o que que tem mais nesse tal de menu Windows aí, professor? Tá? Então, deixa eu fechar aqui no nosso... Ah, repara lá, como eu falei, né? Eu abri o aplicativo da Microsoft Store, olha quem está aqui na barra de tarefas, ele mesmo, tá? Terminei de usar, eu posso vir aqui e fechá-lo, tá bom? Aí ele some, ok? Muito bem. O que mais que tem nesse menu iniciar aí, professor? Bom, basicamente é isso, tá, gente? Ele vai ter os aplicativos que você pode usar, entre outras coisas, tá? Antigamente apareciam aqui mais funções diretamente, tá? Você pode clicar aqui, onde está escrito, geralmente vai estar escrito o seu nome, se for o seu computador pessoal, para gerenciar algumas coisas da sua conta, tá? E se você quiser configurações do seu sistema, você também pode abrir o aplicativo aqui, ó, de configurações. Mas geralmente ele vai te levar para coisas do sistema, ok? É, coisas que você vai ter instalado aí no seu sistema. E você pode, inclusive, personalizar esse menu aqui, ó, quando você clica com o seu botão direito do mouse, tá? Esse aqui, tá? Esse aqui é o que você clica normal e esse aqui é, geralmente o botão direito você clica para aparecer opções, tá? Então, você pode clicar e vem aqui para uma tela que vai abrir de configuração para você personalizar o seu menu iniciar, tá? Não vou entrar muito nesse mérito agora, porque senão vai levar a nossa aula para um lugar que eu não quero por enquanto, tá bom?
Muito bem. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, nesse exato momento, tá? Eu vou abrir o nosso bloco de notas, é o aplicativo do bloco de notas, que ele tem em todos os computadores, tá? Já vem instalado, é do próprio Windows. Professor, no meu aqui não está aparecendo. Você pode vir aqui, ó, no pesquisar aplicativos, tá vendo? Ó? Nessa barrinha de pesquisar, e digitar aqui, ó, bloco de notas, tá? Oh, de botas não, né? Bloco de notas, tá bom? E aí ele vai aparecer o aplicativo. Isso vai funcionar com qualquer aplicativo, tá? Se você for digitar lá Store, por exemplo, né? Que é da Microsoft Store, ah lá, ó, vai aparecer aqui, né? Se você for digitar qualquer outro nome de aplicativo que você tenha, ah lá, vai aparecer aqui, tá bom? Muito bem. No caso, a gente vai abrir então agora o bloco de notas. Muito bem. Eu vou fechar isso aqui e isso aqui. E beleza. Agora, para que que serve, professor, esse bloco de notas? Esse bloco de notas, pessoal, ele é conhecido como arquivo de texto, tá? Ele gera arquivos de texto, basicamente, tá? Então ele serve para você escrever, para você ter as suas anotações. Muita gente usa isso no celular, por exemplo, né? Para você deixar coisas escritas, anotações, tá? Ele é muito útil. Eu, por exemplo, uso o tempo todo para anotar as coisas, para salvar coisas, para organizar ideias. Agora eu estou usando muito para dar aula também, tá? Que ele serve como a minha lousa, tá bom? Então, agora eu vou usar ele aqui como lousa para falar para vocês, né? Lembrando, é uma aula bem introdutória, então eu quero apresentar para vocês o teclado de vocês aí, né? Por isso que eu já até abri uma imagem ali de fundo. E eu vou falar um pouquinho de algumas teclas que vocês podem ter aí no computador de vocês e que alguns de vocês podem nem fazer ideia do que elas fazem, tá? Então, o seguinte, tá? Vamos dar uma olhada nessa imagem de teclado aqui, né? Que a gente está vendo aqui atrás. Vocês podem ver que um teclado possui muitas teclas, né? E os teclados, eles podem ter algumas variaçõezinhas, tá bom? Por exemplo, alguns teclados não têm essa parte aqui, que a gente chama de teclado numérico. Tá vendo? Isso aqui. Daqui para cá ele não tem. Alguns teclados não tem daqui para cá, tá? Tem só essa parte aqui, tá? Que é terrível. Eu detesto teclado assim. Eu gosto do esquema assim, ó, inteiro, tudo, tá bom? Mas há quem goste de teclados menores, né? E geralmente tem alguns que não têm isso aqui também, que são os direcionais, né, as setas, e tem alguns que têm, mas elas são embutidas aqui, no meio, né, das teclas. E eu acho horrível. Não, ok. Então, eu vou pegar algumas teclas aqui. Tem alguma dessas daí que eu estou mostrando para vocês, que vocês não sabem o que faz? Pode colocar aí no chat. Vou deixar a imagem aqui só para vocês verem, tá? E vou esperar um pouquinho para vocês me falarem. Tem alguma, pelo menos uma, que vocês não fazem ideia do que ela faz? Bom, ninguém falou nada, eu vou considerar que não, então, né? Muito bem, mas mesmo assim,
às vezes para quem está assistindo a gravação, eu vou citar algumas teclinhas, tá? Que a gente geralmente usa aqui, tá? Então, primeira de todas, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual que é a tecla Backspace, vocês sabem dizer? A tecla que está entre o Ctrl e o Windows, ao lado direito. Tá, deixa eu ver, peraí. Opa, cliquei no lugar errado. Ctrl e o Windows aqui no direito. Tá bom, tá? Pior que essa tecla, ela é meio que extinta, tá? Não existe mais tanto nos teclados assim. O meu aqui, por exemplo, não tem. E o meu teclado, ele até que é bem completinho, tá? É, Essa tecla, eu esqueci até o nome dela agora. Mas ela é um atalho para você abrir isso aqui, ó. O gerenciador de tarefas, tá bom? Ela é um atalho para abrir isso aqui, basicamente, tá? Não lembro o nome dela agora, sinto muito. Vou pesquisar na próxima aula e te explico, tá bom? Mais alguma? Tá. Se eu pedir para vocês falarem para mim, qual tecla é a tecla Backspace? Vocês sabem dizer? Vou até escrever em maiúsculo para ficar melhor de ver. Ó, explicando bem o básico, tá? Eu estou aqui num documento de texto, como eu já falei, e ele serve para escrever. O teclado, basicamente, ele funciona basicamente para escrever, só que ele tem diversas outras funções também, tá? Então, as teclas que são letras, todas elas que têm letras desenhadas, se você aperta, ele digita a letra que você apertou. É basicamente assim que funciona o teclado, tá? Só que existem algumas outras teclas que fazem outras funções, tá bom? Então, por exemplo, tem a tecla Backspace, e a gente vai falar um pouquinho dessas teclas hoje, tá? Tem a tecla Delete, temos a tecla seguinte, tá? Eu vou dar um zoom para ficar melhor de vocês enxergarem. E eu já vou explicar como que eu dei esse zoom, tá? Na hora que eu explicar algumas teclas aí. Temos também a tecla... Até apagar agora que ficou mais visível. Enter. Opa! Temos a tecla Shift. E geralmente a gente tem dois shifts, tá? A gente tem o direito e o esquerdo. Temos também a tecla Ctrl. E essa aqui também a gente vai ter, geralmente, o direito e o esquerdo, tá? Vamos ter também a tecla Alt. E aí essa tem duas, né? Tem Alt e o Alt GR. Fica separado esse. Um legal aqui. Temos a tecla Unlock. Temos a tecla Insert. Muito importante também, esqueci. Tecla Tab.
tá? Outra muito importante também. Caps Lock, em alguns lugares vocês vão ver escrito fixa, tá? Dependendo do teclado. É a mesma coisa. A tecla FN. A tecla ESC. É muita coisa, né? Parece que não, mas é muita coisa. Ok, acho que aqui foi tudo, né? Deixa eu ver se tem alguma. O que que tem, Sabrina, a tecla de dar espaço? Foi alguma coisa que eu perguntei? Eu não lembro o que que eu perguntei. Demorei para ver sua resposta. Ah, vou falar de mais algumas também aqui. Ó. Pera lá, lembrei. Bom, então, tá difícil, hein? Deixa eu ver se eu acho outra foto de teclado que pare de acontecer isso, né? Eu entrei no site de venda também, né? Porque todos aqui é assim, né? Deixa quieto, vou voltar lá mesmo. Muito bem. Tinha sido algo que você perguntou, mas como não tinha certeza, arrisquei. Ah, a tecla backspace, né? Se eu perguntar qual que era a tecla backspace, qual que era, né? Beleza, a barra de espaço. Não, a barra de espaço é só space, tá? Backspace, cuidado para não confundir, tá? É diferente. A backspace, provavelmente você usa, se você usa computador, você usa ela todo dia, tá? Para digitar. Só que ninguém sabe o nome. Se eu falar backspace é difícil, tá? Então vamos começar por ela, tá? A tecla backspace, tá, pessoal? É essa daqui. E algumas, como no caso do meu teclado aqui agora, que vocês não estão vendo, mas no meu teclado está escrito backspace. E nessa daqui ele só tem uma setinha para trás, né? Mas essa aqui é a tecla backspace, tá bom? E para que que serve a tecla backspace? Apagar o texto. É basicamente para isso, tá? Ela serve para apagar o texto. Só que não só isso, tá? Ela apaga o texto de trás para frente, tá? Então, se eu quero apagar o que está atrás, por exemplo, eu escrevi aqui agora, ó, apagar o texto. Eu quero apagar e olha onde está o meu cursor. Isso aqui que fica piscando, tá, gente? Chama cursor. A setinha também, a setinha a gente chama de cursor, tá? Mas para não confundir, quando eu falar cursor, eu tô falando disso aqui que está andando para frente e para trás ali agora, tá vendo, ó? Tá? Essa barrinha aqui, tá? Quando eu falar cursor, eu tô falando daquilo ali. O mouse eu vou chamar de setinha quando for me referir ao mouse, tá bom? A setinha do mouse. Beleza? Então, tá vendo o cursor ali? Quando eu aperto backspace, ele apaga o que está atrás do nosso cursor, tá bom? Então, ó, se eu quero apagar a letra O ali, eu aperto backspace.
tá bom? Tá? E vou apertando e ele vai apagando o texto, tá bom? Então, ó, ele serve para apagar o texto, tá? Só que se eu apertar o backspace agora, por exemplo, ele vai apagar a letra E ou a letra X? O que vocês acham? E, muito bem, tá? Porque ele apaga o que está atrás, sempre o que está à esquerda. Muito bem, perfeito, tá? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, apagar o texto e está atrás, tá? Para quem tem um pouquinho de noção de inglês, tá? E para quem não tem também, por que não, né? Back significa atrás, tá? Ou voltar, ou o que está atrás. Sempre que a gente utiliza a palavrinha back, ou voltar, ou atrás, tá? Se refere a coisas que estão atrás, né? Por exemplo, tem aquele filme lá, De Volta para o Futuro. O nome em inglês é Back to the Future, né? É, De Volta para o Futuro. Exatamente isso, né? Então, o back tem esse intuito de voltar, tá bom? Então, usem isso para lembrar. Backspace apaga o que está atrás, beleza? E a tecla Delete, o que que ela faz? Alguém sabe me dizer aí no chat? Em alguns teclados vai estar escrito só assim, tá, gente? Só del assim, tá? Ó. A teclinha Delete ou Delete, né? As pessoas geralmente falam Delete. Muito bem, vamos continuar então. A tecla Delete ou Delete, tá? Ela vai servir também não, também para apagar o texto. Professor, mas colocaram duas teclas para apagar texto? Caramba, os caras têm tempo, hein? É, só que essa tem uma diferencinha. Apagar não, só apagar, tá? Só que essa tem uma diferencinha, tá? É, da tecla backspace, tá? Qual que é a diferença? Ao invés de apagar o texto que está atrás, ela pega o texto que está na frente, tá bom? Então, se eu apertar, por exemplo, aqui agora, backspace, como vocês mesmos falaram, eu vou apagar o que está atrás, então eu iria apagar a letra E, né? É o mesmo exemplo de cima, inclusive. Mas se eu apertar a tecla delete, eu não vou apagar a letra E, eu vou apagar a letra X, tá vendo? Então ele apaga o que está na frente, tá? E ele fica, o cursorzinho fica parado, e quem se move é o texto que está na frente, tá bom? Então, ó, apagar texto, e eu vou escrever aqui entre parênteses, né? Que está à frente. E agora, tem crase ou não? Acho que tem, tá? Muito bem. Sou professor de informática, não de português, tá? Não me responsabilizo. Muito bem. Ok, 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 ok. Tá? E a tecla Enter, para que que ela serve? Bom, Enter, eu vou até puxar essa letra aqui e vou colocar para cá, para a gente comentar depois, tá? Enter em inglês significa entrar, tá? E a tecla Enter, às vezes vai estar escrito Enter aqui, tá? Mas não necessariamente. É essa daqui. E essa daqui também, tá? As duas são a mesma tecla, fazem exatamente a mesma coisa. Professor, mas o que que esses caras fazem? Por que que eles colocam duas teclas que fazem a mesma coisa?
Bom, geralmente vão ter várias teclas aqui que estão repetidas as daqui, tá? Esse teclado é um tecladinho à parte. Por quê? Esse teclado ele serve para agilizar as coisas, né? Se você tem que digitar um número, por exemplo, é muito mais rápido você digitar aqui, que é no mesmo formato de calculadora, de telefone, que você já está acostumado, pá, 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 do que você ter que ficar procurando as teclas numéricas aqui, tá vendo? Essas teclas numéricas, elas ajudam bastante quando você está digitando ali no meio do teclado, tá? Você bate ali. Mas quando você quer digitar só números, esse teclado aqui ele ajuda bastante. E você com uma mão só consegue digitar bem rápido, né? Então, facilita a sua vida, tá bom? E aí a tecla Enter, ela está aqui também para quando você digitar esses números, você já pode apertar ela, né? E aqui a daqui serve para quando você está digitando letras, né? Você aperta ela de maneira mais fácil, tá? Mas, professor, por que que eu apertaria essa tecla? Para que que ela serve, né? Então, vamos lá. Para que que serve a tecla Enter, né? A tecla Enter, né? Enter significa entrar em inglês, né? E ela vai servir para algumas coisas, dependendo de onde você está usando ela, né? Se você estiver usando ela no chat, como aqui, ó, se eu digitar Enter e apertar em seguida a tecla Enter, olha o que vai fazer. Ele vai mandar a mensagem, tá? Ele vai enviar a mensagem. Isso para qualquer um dos enteres, né? Eu apertei esse aqui agora, mas se eu apertar esse aqui agora, por exemplo, ó, esse aqui, tá? Que o meu teclado também tem os dois, vai ter teclado que só tem um, tá? Se eu mandar aqui de novo, né? E apertar o outro Enter, também funciona do mesmo jeito, tá bom? Bom, então ele vai servir para várias coisas. Pode servir para enviar, né? E ele vai servir também para dar parágrafo no texto. Como, por exemplo, aqui, né? No, no bloco de notas que eu estou digitando, né? O texto. Se eu apertar Enter, ele não vai enviar essa mensagem para ninguém, porque eu não estou no chat de texto, não tem para quem enviar, né? Então, quando eu aperto Enter, ele dá um parágrafo, tá? Ele pula para a próxima linha, ele dá um parágrafozinho ali, ok? Então, ele vai servir para isso. Ah, professor, significa que quando eu tô num chat, então, eu não consigo dar esse parágrafo igual quando eu dou no bloco de notas? Você consegue, tá? E aí vai entrar em cena outra tecla aqui, que a gente já vai ver daqui a pouco, que é a tecla Shift, tá bom? Então, se eu clicar na tecla Shift, pode ser o direito ou o esquerdo, tá? E apertar a tecla Shift em seguida. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, opa, parágrafo. E aí eu vou apertar agora a tecla Shift, segurar a tecla Shift e apertar a tecla Enter. Olha o que vai acontecer. Ele não mandou a mensagem, tá? Ele deu um parágrafo. Eu aperto de novo, ele dá outro parágrafo. Eu aperto de novo, ele dá outro parágrafo. Segurando o Shift, tá? Se eu soltar o Shift, né? Eu vou digitar alguma coisinha agora. Testado, né? Se eu soltar o Shift agora, ó, não estou segurando mais o Shift, apertar o Enter, aí sim ele vai enviar a mensagem, tá bom? Você consegue dar parágrafo, sim. Bom, então serve para enviar, né? É, acrescentar parágrafo. E ele vai servir para algumas outras coisas mais específicas, como por exemplo alguns atalhos, que eu não vou lembrar de nenhum agora. Acho que Ctrl Shift Enter faz alguma coisa? Bom, mas basicamente é para isso que ele serve, tá? Para enviar, né, uma mensagem, por exemplo, ou para acrescentar parágrafo quando você estiver mexendo com texto, tá? Muito bem. E a tecla ESC? Para que que serve essa tecla? Lá no comecinho do nosso teclado aqui, ó, né? Qual que é a função dela? Bom, ESC é de escape, tá, gente? Essa tecla se chama escape, que do inglês, novamente, significa escapar, né? Ué, escapar? Mas eu vou estar sofrendo perigo, professor? Para que que eu vou precisar escapar de alguma coisa? Não, é para quando você quer sair de uma tela que você não está utilizando mais, por exemplo, né? Por exemplo, estou usando o bloco de notas aqui.
Não quero mais o bloco de notas, aperta a tecla ESC e não acontece nada porque é uma janela, que absurdo. É um aplicativo, não é uma janela. Mas, por exemplo, aqui eu estou aberto com a janela da foto, né, que está aberta. Então eu abri a foto do teclado aqui, né? Então, por exemplo, já visualizei a foto do teclado, não quero mais. Eu posso tanto apertar no xizinho aqui e vai sair, beleza. Só que às vezes é mais rápido do que eu ter que pôr a mão no mouse, ir lá e fechar, né? Às vezes eu tô com a mão no teclado já, é mais rápido eu apertar a tecla ESC e aí ele fecha já, bom? Então é para quando você abrir uma janela. Por exemplo, ó, vou abrir uma nova janela aqui, ó. Essa janela nova está em cima da coisa. Não quero mais essa janela? Aperto o ESC e ela vai fechar. No caso, essa aqui não fechou, tá? Era para ter fechado. É erro do site, tá? De verdade, tá? Geralmente tem alguns sites que eles não preparam para fechar as janelas quando você aperta ESC. Normal fazer o quê, né? Então, ó, aqui funcionou, tá vendo? Ó? Cliquei, tá com a janela. Ah, não quero mais, quero sair. Aperta ESC, ele dá escape. Ele sai para outra tela. Se eu for lá no YouTube, por exemplo, né? Aqui, ó, YouTube Studio, deixa eu ver. Eu vou pegar um vídeo meu aqui. Aqui, ó. Vou pegar essa aula aqui. Pegar lá a nossa aula de sistemas operacionais. Cadê? Nossa, tem muita aula gravada. Aqui, tá? Vamos pegar a nossa aula lá de sistemas operacionais. Então, por exemplo, vamos supor, né? Abrir a tela cheia aqui no vídeo. Abrir a tela cheia, né? Quero sair? Aperto a tecla ESC. Saiu, tá? Então ela serve para muitas coisas, né? A tecla F11, por exemplo, né? A tecla F11, ela deixa qualquer página que você esteja visualizando, ela vai ficar em tela cheia, tá? Apertou ESC, ele dá escape, e aí ele sai. No caso, aí, beleza? Tá? Então, ela serve para isso, ela serve para fechar as janelas, né? Que você não quer mais, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu não cobro vocês de anotar as coisas no caderno, tá? Mas eu recomendo que vocês anotem isso aqui que eu estou anotando com vocês. Se alguém tiver com caderno aí, tiver separado o caderno para minha matéria, se separou, não precisa de muito, tá? Uma matéria só do caderno já é o suficiente para o semestre todo, porque eu não uso muito caderno nas nossas aulas, tá bom? Eu não cobro vocês de usarem. Mas é bom vocês anotarem, principalmente quem não tem tanta familiaridade com o computador, anota, porque quando você tiver uma dúvida, você pode, é claro, você pode perguntar para mim, estou aqui para isso. Mas quando eu não estiver, você tem o seu caderno, suas anotaçõezinhas lá e você consegue utilizar na ferramenta, né? Muito bem. Vamos continuar falando das teclas, então? Gente, eu enrolo muito, desculpa, tá? Eu sei. Porque já é 8h15 e eu ainda estou falando das teclas, estou no começo da aula ainda praticamente. Então vocês me desculpam, tá? Se eu ver que está ficando muito repetitivo, muito chato, se vocês virem também que está ficando, pode falar para mim, tá? Não tem problema nenhum. E eu mudo os métodos das aulas, tá bom, pessoal? É que eu começo a ir embolando um assunto em outro e acaba que passou um tempão e eu nem vejo, tá? Muito bem, a tecla Shift. Bom, basicamente a tecla Shift ela vai servir para um monte de coisa, tá? Como eu acabei de falar. Mas geralmente ela é utilizada com outras teclas. Sozinha ela não faz nada. Você pode apertar Shift aí, ó. Você vai ver que ela não vai fazer nada. O Windows tem um atalho chatinho que se você aperta o Shift várias vezes, olha lá, ele pede para ativar teclas de aderência. É a única coisa que o Shift faz sozinho, tá? Olha lá. E eu quero que não. Tá bom?
É a única coisa que o Shift faz sozinho. Mas geralmente o Shift ele vai servir para você usar em conjunto com as outras letras, tá bom? Por exemplo, né? Se eu quero digitar letras maiúsculas, tanto o Shift direito quanto o Shift esquerdo vai funcionar, tá? Para a mesma coisa. Então, se eu quero digitar, por exemplo, se eu apertar a letra H, ela vai digitar assim, com a letra minúscula. Se eu segurar o Shift e apertar H, ele fica na letra maiúscula, tá? Fica em caixa alta. Então, geralmente, quando eu quero digitar, por exemplo, coisa que tem a primeira letra maiúscula, como nome... Perdão, pessoal. Deu soluço aqui. Então, se eu quero digitar... Aí, me deu soluço. Pior que acabou minha água. Se eu quero digitar nome próprio, por exemplo, que tem letra maiúscula, eu seguro Shift, né, na letra G, e aí aparece a letra G, e termino de digitar meu nome, né? Por exemplo, tá bom? Então, ele vai servir para digitar letras maiúsculas, mas não só para isso, tá? Digitar em maiúsculo. Além disso, tá? Ele vai servir para você acessar a função secundária da tecla. Nossa, esse cara já começou a falar difícil, né? Função secundária da tecla, o que que esse cara está falando? Calma, calma, vamos devagar, né? Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. Quando eu falo isso, todo mundo fica horrorizado, né, nas aulas, geralmente. Tá? Vamos lá. Repara que tem algumas teclas que elas têm mais de um desenho, né? Então, calma aí, professor. Como assim? Ó, repara que a tecla A, ela tá digitada, né? Tá com o desenho ali, com o formato só do símbolo só da letra A. Ok. S, D, todas elas a mesma coisa. Só que tem algumas, por exemplo, a letra E, que tem um outro negocinho escrito ali, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, que é do tio, né? Do tio. Então ela tem o tio aqui, né? Que é em cima pra gente fazer o barulho do ão, né? Do pães, né? Por exemplo, né? Do mãos, enfim. Tem o tio ali e tem um acento circunflexo em cima. Ok. Aqui, né? Tem o acento agudo e o acento grave em cima, né? Que faz o som da crase. Ok. Aqui a gente tem colchetes, em cima a gente tem as chaves, né? Tá bom. E do lado ainda tem isso aqui que eu esqueci o nome, né? Que é para falar primeira, professora, né? Segunda, terceira. Aqui é a mesma coisa, só que com o, né? Primeiro, segundo, terceiro. Beleza. Aqui, por exemplo, temos a barra, né? A barra. Em cima tem o acento de interrogação. O ponto de interrogação, perdão. E aqui tem esse outro coisa também. Ok. Então, vocês vão ver que tem aqui, né? Tem o símbolo de igual e tem o mais. Aqui tem o menos, né? Ou hífen. E aqui tem o underline, né? Então, tem algumas teclas que elas têm mais de uma função. Elas fazem mais de uma coisa, né? Então, geralmente, por exemplo, se você apertar a tecla do tio aqui e você... A tecla do tio, ela só vai funcionar antes de vogais que recebem o tio, tá? Então, você aperta primeiro ela e depois você aperta a vogal. Por exemplo, eu quero escrever o som de ão, né? Ão. Eu digito primeiro o tio e depois o A. Aí fica an. Aí eu coloco o O depois, né? Fica ão. Tá bom? Sempre o acento primeiro, depois a letra. Se eu quero ah, agudo, não, agudo não tem acento. Ônibus, por exemplo. Primeiro eu coloco o acento circunflexo, depois eu coloco o ônibus, tá? Só que, professor, eu fui colocar ônibus e ficou assim. Coloquei
e ficou o tio. Como é que eu faço para acessar o acento circunflexo que está em cima, né? Com o acento do chapéuzinho, né? O acento circunflexo. Para você acessar o acento circunflexo, você segura a tecla Shift. Tanto faz se é o direito ou o esquerdo, tá bom? Você segura a tecla Shift e depois aperta o acento circunflexo e depois a letra, tá bom? Aí fica o sinal do ônibus, tá bom? Então ele também serve para acessar, função secundária da tecla. Tá bom? Então, por exemplo, né? Se eu pegar no teclado ali, né? Onde tem aqui o número 1, né? Se eu apertar essa teclinha aí, ele vai digitar 1. Se eu segurar Shift e apertar a mesma tecla, ele vai colocar o exclamação. Mesma coisa 2. Se eu apertar só ela, vai digitar 2. Se eu segurar o Shift, ele vai digitar o arroba, né? Onde está o 3? Ele vai digitar o jogo da velha. No 4, o cifrão. No 5, a porcentagem. No 6, o trema. Né? O trema ele vai precisar de alguma letra, né? Mesma coisa do acento, tá bom? É que o trema ele está aposentado, extinto, não se usa mais, né? Então, ele serve para acessar as funções de cima da tecla, tá bom? Que seria a função secundária da tecla, ok? E ele vai servir também a acessar diversos atalhos diferentes. Tá? Então, por exemplo, aquela hora que eu fiz com o Enter, foi também uma função secundária do Enter, né? O Enter não serve só para enviar, ele também serve para você dar o parágrafo. Então, eu segurei Shift e apertei Enter, ele deu o parágrafo, né? A função secundária da tecla, tá bom? Muito bem. E agora o Ctrl. O Ctrl, assim como o Shift, sozinho ele também não vai fazer nada, tá? Se você apertar Ctrl aí, ó, tô apertando Ctrl aqui diversas vezes, não vai fazer nada. Geralmente o Ctrl ele vai servir para dar atalhos, para fazer diversas coisas, né? Então, ó, ele vai servir para acessar atalhos, dar funções para teclas, dar outras funções, né? Ou ainda, ele vai potencializar algumas teclas. Vamos lá? Essa tecla aqui você usa muito. Depois que você começa a usar, você usa ela toda hora, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, potencializar algumas teclas. Caramba, esse professor está falando grego, né? Calma que já vai fazer sentido. Por exemplo, lembra que eu falei que o backspace apaga para trás? Vocês todos lembram, né? Se eu apertar o backspace, ele apaga letrinha por letrinha. Se eu segurar, ele vai apagando um monte, né? Ok. Se eu segurar a tecla Ctrl e apertar o backspace, só que ele faz? Ó, vou apertar uma vez só. Ele apaga a palavra inteira, tá? E aí ele apaga, ao invés de letra por letra, palavra por palavra. Aí eu vou apertando, ó, ele vai apagando, tá? E se eu segurar... Peraí que eu fiz cagada. Tá? E se eu segurar, né? Ele apaga muito rápido, tá bom? Ok? Então, o Ctrl ele vai servir para diversas coisas, além de acessar alguns atalhos. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma caca aqui, ó. Melhor ainda, tá? Por exemplo, se eu pedir para vocês, seleciona o texto aqui para mim, né? Copia, seleciona um texto aqui para mim. O que vocês vão fazer geralmente? Selecionar o texto, tá, gente? É deixar ele azulzinho assim, ó. Você clica com o mouse e arrasta, você selecionou o texto. Tá?
Se eu pedir para algum de vocês, seleciona todo esse texto aqui do bloco de notas, o que que vocês iriam fazer? Responde no chat para mim, por favor. Se tiver alguém aí ainda, né? Se o pessoal saiu para alguma coisa. Selecionar uma palavra e arrastar até ficar tudo selecionado. Beleza, perfeito, tá certinho, tá? É assim que faz. Você iria clicar aqui, vamos supor que você quer o texto todo, né? Seleciona essa aqui primeiro, né? E arrasta até lá embaixo para selecionar tudo. Assim, né? Né, Sabrina? Certinho, perfeito, tá? Só que, se eu apertar, segurar a tecla Ctrl e apertar A, ele já faz isso automático para mim, tá? Não preciso me preocupar. Quero tudo? Aperta Ctrl A, seleciona tudo, tá? É um atalho. Eu vou até anotar aqui para vocês. Ctrl A, tá? Isso daí. Ctrl A, ele seleciona o texto todo, tá bom? E vai servir na maioria das coisas, né? Você quer copiar alguma coisa de algum chat, alguma coisa, um texto de algum lugar, de alguma página da internet, tá? Aperta Ctrl A, ele seleciona tudo. Não sabia dessa? Ah, tá vendo? Né? Facilita, ajuda pra caramba, tá? Né? E aí eu posso, por exemplo, apagar tudo de uma vez. Eita, professor, você não ia precisar do texto? Por que que você apagou? Então, tem outro atalho do Ctrl que me ajuda muito, que é o Ctrl Z. Ctrl Z ele vai desfazer a última coisa que eu fiz.